tema pregando mais ou menos em cima desse tema, né? Que o tema que nós temos aí é sobre avivamento, né? É uma raiz, a raiz de avivamento. Então nós vamos estar falando um pouco em cima disso aí, amém? Então Lucas 24:49 diz assim: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejas revestido de poder. Amém? Minha tradução tem um pouquinho diferente talvez da telão aí, né? Mas permanecer em Jerusalém. Isso é a promessa que Jesus tinha feito para os seus discípulos. Na ascensão de Jesus, em Atos, né? Ele já está falando sobre isso aqui. Atos capítulo 1, verso 8 ali, ele dá a última instrução, antes dele ser assunto ao céu. Ele diz: vocês esperem em Jerusalém, até que do alto você seja revestido do poder, e virá sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser minha testemunha, começando em Jerusalém, Samaria, Galileia e Samaria, e até os confins da terra. Então eles tinham que ser cheios do Espírito Santo para realizar a obra de Deus. A obra de Deus, nós não conseguimos realizar ela se não estivermos cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, você já enfrenta muitas lutas, dificuldade, barreira, impedimento para fazer a obra. Imagina se não estiver cheio, amém? Imagina se não estiver cheio. E quando nós tratamos de avivamento, então nós olhamos para essa igreja. Quando falamos de avivamento, o primeiro avivamento que existiu quando o profeta Joel profetiza sobre um avivamento. Esse avivamento acontece ali em Jerusalém, né? 10 dias após a subida de Jesus ao céu. 10 dias após a subida de Jesus ao céu. Quando Jesus reúne com seus discípulos, aquela nuvem toma ele e leva ele para o seu local, né? Para o seu trono, ao lado do Pai. E ali Jesus dá aquela ordem para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos. Eles entram num salão onde tinha aproximadamente 120 pessoas, e eles esperam ali por 10 dias, até que foram cheios do Espírito Santo, porque precisava cumprir promessa que Deus tinha feito através do profeta Joel. Então Deus tinha feito promessa também de renovo com eles, de um avivamento com eles, também no livro de Isaías. Aí também vinha falando sobre esse renovo, sobre esse avivamento. Então nós vamos falar um pouquinho de avivamento, porque nós precisamos. Se a igreja sempre precisou de avivamento, imagina no momento desse, pastor, imagina no momento desse, presbítero Elton, que estamos passando, porque muitas pessoas que ainda talvez, desde que começou o culto, eu não sei aqui, mas lá eu percebo assim que muitas pessoas, desde quando nós começamos o culto, ainda não voltou. Eu já visitei 1, 2, até 3 vezes, mas não voltou ainda. Estão com medo ainda. Não é que estão com medo, é porque a fé foi abalada, a fé foi atingida. Essa pessoa precisa de um avivamento. Essas pessoas precisam de um avivamento. A igreja precisa de avivamento. É um avivamento que vai trazer essas pessoas a olhar de novo para Jesus Cristo, olhar para o seu alvo, que é o reino, que é a glória celestial. Então avivamento. E o avivamento não vem avivamento se não for cheio do Espírito Santo. Mas então, dentro desse tema, eu quero falar o que é avivamento. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, fazendo uma pergunta: o que é avivamento? Avivamento é um ato de avivar. Avivamento nada é mais um ato de avivar. Então quando a pessoa está fria na fé, a pessoa quando está desmotivada, se ela entrar na presença do Pai para orar, para buscar, ler Bíblia e oração, sempre eu digo para a igreja, o que faz um avivamento na vida da pessoa, que faz você manter vivo na presença de Deus espiritualmente, com desejo de fazer a obra, com desejo de ir falar do amor de Cristo, com desejo de orar pelas pessoas que você sabe que está enfrentando luta, aquelas pessoas que estão enfermas. Então o desejo vem quando você vai para a Bíblia e oração e Bíblia. Não tem outro caminho, não tem outro, é esse o caminho. Então avivamento é um ato de avivar,
de se tornar mais vivo. Isso é avivamento. Então o que é avivamento? É ser mais ativo, ser mais intenso, despertado, nítido. Quando você olha para a palavra nítido, o que é nítido? É pessoa que é luminosa, luminosidade, clareza, limpidez e transparência. Então o Espírito Santo traz tudo isso na nossa vida para buscar um avivamento. E nós sabemos que depois que a igreja primitiva passa por esse avivamento e expande a igreja, porque, irmãos, olha que avivamento acontece na vida dos apóstolos, que coisa tremenda, que coisa gloriosa. Quando eu começo a estudar ali a igreja primitiva, logo no começo, né? Logo no começo, a igreja expande daquele jeito, porque logo aquele homem, o apóstolo Pedro, que tinha negado Jesus, alguns dias atrás ali ele tinha negado Jesus, aproximadamente ali, né, no dia da morte de Jesus. Então dão aproximadamente 50 dias até o dia que ele foi revestido com poder ali no dia do Pentecoste. Então esse apóstolo Pedro que negou Jesus, esse apóstolo Pedro que depois Jesus já tinha aparecido várias vezes para ele, mas ainda para eles, para os discípulos, ele decide ir voltar à pesca, decide abandonar o cristianismo que Deus, que Jesus tinha tirado ele de onde ele estava para fazer a obra de Deus na terra, começando por Jerusalém. Então o apóstolo Pedro estava tentando desistir. Jesus teve que ir lá na praia, lá no mar onde ele estava pescando, conversar com eles, e marca um encontro com eles, para ir ativando eles, para ir avivando eles. Então agora no dia do Pentecoste, o Pedro sai com toda a ousadia. Então o Espírito Santo, meu amado, se você entrar na presença de Deus, buscar o Espírito Santo todos os dias, buscar ser cheio do Espírito Santo todos os dias, então você vai ser uma pessoa avivada, você vai ser uma pessoa ativada, você vai ser uma pessoa motivada, você vai ser uma pessoa despertada. Você quer falar do amor de Deus para as pessoas que você encontra na rua. Você não procura, você chega, começa a pregar, alguém fala assim: não, mas eu já sou crente. Porque você vai pregar para todos que você encontra. Por quê? Porque isso é aquele amor verdadeiro que você tem, desse avivamento que está no coração. Por isso que a palavra de Deus, quando nós olhamos, Deus fala com a igreja que ela, para voltar ao primeiro amor dela, ela não tinha pecado, ela só tinha deixado aquela prática de amor. A igreja que estava apenas, a igreja de Éfeso, ela estava apenas fria, um pouco friando na fé. Mas Deus fala com ela quando o anjo vai lá: ó, volta ao seu primeiro amor. O que é o primeiro amor? Aquele primeiro amor que você tinha, de não deixar de cultuar, de ir na casa do irmão, orar com ele. Porque não é servir a Deus, irmãos. Muitas vezes as pessoas acham que servir a Deus é vir dentro do templo. Aqui dentro do templo é apenas uma reunião que nós façamos aqui. Aqui nós estamos reunidos para cultuar coletivamente, para ouvir um louvor maravilhoso, né? Aí o louvor que apresenta esse louvor, você sai daqui saciado, o seu espírito alegre, porque você veio adorar e louvar o Senhor. Mas o trabalho, a obra de Deus é feita lá fora. A igreja primitiva era isso. A igreja primitiva fazia isso, porque no primeiro sermão do apóstolo Pedro ele ganha quase 3.000 almas, e de lá a igreja começa a crescer. Aí a Bíblia diz assim, Atos 2, do verso 42 a seguir, você vai vendo ali o apóstolo Pedro, o Lucas escreve ali no livro de Atos, dizendo que a igreja, ela era uma igreja ativa, ela era uma igreja que estava unânime, a igreja toda, e todos os dias no templo, na oração, na comunhão, na doutrina dos apóstolos e no partir do pão de casa em casa. Então saía talvez daquele culto, ia para a casa de um irmão, de outro, e dá para analisar que tinha lá muitos que talvez tinha necessidade de algum alimento. Diz a palavra de Deus que algum vendia seus bens para repartir aquele que não tinha. Então eles comiam de casa em casa. Talvez aqueles que tinham levavam para a casa do outro para alimentar. Que coisa tremenda, que igreja maravilhosa. Isso era fruto de um avivamento. Uma igreja que ainda no primeiro século já começou a enfrentar ali grandes batalhas. Mas no segundo século, mais batalha ainda, a qual veio governadores, veio ali aqueles imperadores, aqueles reis que faziam o quê? Aqueles governadores ali que
matava, que jogava na arena dos leões para ser comido pelos leões, soltava para ser destraçado pelos cães, era pendurado nas ruas e ponhava fogo com combustível para incendiar, para carenear a cidade. Então, mas você via a igreja sempre crescendo. Então a igreja, a perseguição da igreja nunca parou a igreja de crescer. A igreja perseguida, ela foi perseguida e sempre crescia. Então por quê? Porque estavam cheios do Espírito Santo. Isso traz o que? Um avivamento. Nós vemos que a igreja chegou a uma época no século XVIII, em 730, por aí, a igreja estava bem fria. A igreja não tinha mais. Quando nós olhamos na Inglaterra, que era um berço ali, foi um grande berço de grandes pregadores, na Inglaterra o evangelho já não estava mais sendo pregado, o povo não acreditava mais na palavra de Deus, muito não acreditava nessa palavra mais que você, que eu acreditamos hoje. Nós pregamos porque nós acreditamos que ela é a palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus, usando os seus escritores, mas muito não acreditava mais nela. Lá no século XVIII, ninguém acreditava. Então Deus levanta ali o John Wesley, o Carlos, seu irmão, o George Whitefield, que era um pastor, que era um amigo, todo jovem na época, levanta eles para trazer um avivamento. E ali no século XVIII dá aquele avivamento. Mas o avivamento do século XVIII não demorou muito tempo. Ela surgiu, com o tempo esfriou de novo a igreja. Então a igreja sempre precisa de um avivamento, e a igreja está precisando de avivamento. Então esse tema aqui, que buscar, a raiz de um avivamento e buscar avivamento, nós, a igreja, precisamos buscar esse avivamento todos os dias. E no momento que estamos passando não é diferente. Mas nós vemos um avivamento muito poderoso acontecendo aonde? Acontecendo no país de Gales. O país de Gales, em 904, o país de Gales, numa cidadinha um patrimônio, uma cidadinha bem pequenininha chamada Donol, lá no país de Gales, 1 milhão de habitantes. Mas aí um jovem se pôs no coração a fazer 2 pedidos na oração. Na oração dele, ele dizia para o Senhor, para Deus: me enche do teu Espírito, Senhor, me enche do teu Espírito para eu ir pregar o teu Evangelho, me enche do teu Espírito para ir pregar o teu Evangelho. Ele começou essa oração e começou nesse empate, todos os dias, nessa oração, falando com Deus. Deus usou tanto esse jovem chamado Robert, que aí aconteceu que com 26 anos, ali, deu um grande avivamento no país de Gales, a ponto de, com pouco tempo, mais de 100 mil pessoas já tinham entregado a vida ao Senhor Jesus Cristo. Que grande avivamento! Sabe por quê? Porque um jovem convidou mais algum e despertou nele buscar esse avivamento. Então o que é avivamento? Avivamento é você estar na presença de Deus. Avivamento é você estar buscando alvo. Mas qual é o alvo? O alvo de nós cristãos é o reino do céu. Mas como que é o reino? Falar do amor de Deus. Eu não quero ir, eu já estou salvo. Não, irmão, eu estou salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo. Ele me salvou. Mas agora eu não posso ser egoísta. Eu tenho que falar deste amor para as demais pessoas, porque o lugar que nós estamos indo é lugar glorioso, é lugar maravilhoso, é lugar de vitória, onde nós vamos viver eternamente com o Senhor, lugar de glória. Então, mais um avivamento são marcados por constante momento de oração. Se quisermos avivamento, temos que ter momento constante de oração. E eu percebo assim que nos dias de hoje a igreja ora muito pouco. Oramos muito pouco. Precisamos orar mais. Precisamos orar mais. Então precisa ser marcado em momento constante de oração, seja individualmente ou em grupo, coletivamente, Porque tem pessoa que talvez ele ora um pouco na igreja, se tem culto de oração, e há muito poucos que vai. Talvez aqui, eu não sei vocês, mas a gente muitas vezes enfrenta dificuldade. Culto de oração hoje nas igrejas é o culto que vai menos gente. Se você que tem oração, aí vai ter lá algumas pessoas, aqueles que gostam de oração. Agora eu fico analisando essas pessoas que não gostam de orar no templo, que não gostam de ir para o templo orar. Será que ela ora na casa dela? Talvez ora, 1 minutinho, 2, 3 minutos,
Mas o avivamento ele tem que ser marcado por este momento aí. Então eu quero falar bem rápido aqui, senão as horas, né, avançam aqui e eu não falo o que eu tenho que transmitir para a igreja, o que Deus colocou no meu coração, amém? Então o avivamento, o que é avivamento? O avivamento ele precisa trazer arrependimento, irmãos. O avivamento precisa trazer arrependimento, porque Jesus, quando ele começa a pregar o evangelho, a primeira mensagem de Jesus Cristo, quando nós olhamos aqui, Jesus, ele desce ao Jordão e se batiza pelo João Batista. Ele fica ali em jejum e oração por 40 dias. Quando ele chega na cidade onde ele vai, a primeira mensagem dele, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Ele já começou a pregar. Então Jesus veio aqui para pregar o reino dos céus e depois morrer para nos salvar, para entrar nesse reino, para fazer de mim, de você, cidadão do céu. Então você é um cidadão do céu, enviado para essa terra para fazer a obra do Pai aqui. Então nós somos, quando a Bíblia chama nós de servo, nós chamamos de servo, mas nós somos filho. Mas o filho, o bom filho, ele serve ao Pai. O bom filho, ele gosta de servir ao Pai, não é assim? O bom filho gosta de servir ao Pai, porque sabe que o Pai tem algo tremendo para ele. Quando nós tratamos de reino dos céus, Deus, o nosso Pai, tem o reino eterno para conosco. Então, o bom filho, nós como cristãos, como bom filho, temos que trabalhar no reino dele. E como que eu vou trabalhar no reino dele? E buscar as almas que estão nas garras de Satanás, e buscar as almas que estão nas drogas, e buscar as almas que estão no álcool. Porque com o tempo, há 33 anos atrás, foram lá no mundo, né, me buscar eu, minha irmã que está ali, né? Alguns irmãos fizeram campanha para mim de oração. Você já parou, irmãos, que você faz uma campanha de oração para uma pessoa e quando salva ela, Deus trabalha de uma forma gloriosa? Amém? Fizeram uma campanha de oração porque estava preocupado com a minha vida, porque eu estava num mundo de álcool. Eu com 25 anos, pastores, presbítero, um dia pelo outro, eu tomava mais de 1,5 litro de cachaça, e isso eu trabalhava até às 5 horas, das 5h30 eu chegava em casa não, das 5h30 quando eu chegava, no primeiro bar que eu achava, em Matão, eu entrava num bar e só saía que fechava, 11 horas, meia-noite. Então você podia contar com o mínimo ali, era 1 litro, 1,5 litro de cachaça. Eu falo de cachaça, não falo nem de outra bebida, coisa alcoólica forte. Então, se eles não tivessem feito isso comigo, não tivessem intercedido por mim, não tivessem orado e Deus rompido o céu para me salvar, para me libertar, hoje eu não estava aqui mais, porque há 33 anos atrás eu estava assim, mas Deus me salvou. E se Deus me salvou, então eu tenho que falar do amor dele. Deus te salvou para você falar do amor dele, para você fazer a obra dele. É difícil, não é fácil? É fácil? Não é, irmãos. Claro que não. Mas é pela graça sois salvo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí Deus enviou o Espírito Santo para morar no nosso coração, num corpo como esse que nós somos falho, mas o Espírito Santo habita no teu coração, dando força para você vencer as lutas, as dificuldades aqui e falar do amor de Deus e ganhar alma para o reino. Quantas almas nós temos ganhado para o reino? Amém? Então precisa, porque Jesus começou pregando o reino dos céus. Então é isso que nós temos que pregar. Então o arrependimento, ele traz o quê? O arrependimento, quando eu estou orando, eu estou falando com Deus, eu vou para a Bíblia, eu oro, aí eu estou buscando um avivamento para a minha vida. Aí a primeira coisa que tem que vir em mim é arrependimento. Por quê? Porque quanto mais próximo de Deus você chega, mais miserável você se sente. Quanto mais próximo de Deus você se sente, você vai ver que é aí que você é pecador de verdade. Você quer ver você, quando você está muito na presença de Deus, você está buscando de Deus, aí você vem para o culto, você olha para os irmãos com um amor tão grande, que você não tem mais os olhos para acusar mais ninguém, para apontar ninguém, o que o irmão deixa de fazer ou deixa de fazer. Aí você olha para aquele irmão com os olhares de misericórdia, assim como o nosso Deus é misericordioso. Então precisa disso. Então eu preciso ter percepção do pecado. A primeira parte do remédio aí de Cristo para a percepção do pecado é abrir os olhos. O apóstolo Paulo, ele vai diante de autoridade para pregar.
Aí ele começa a contar a conversão dele. Quando ele começa a contar a conversão dele, lá em Atos 26, 18, ele começa a contar a conversão dele, ele diz assim: e esse Jesus que me apareceu, que me salvou, rei, esse Jesus, ele me constituiu para ir pregar, para que abrir os olhos das pessoas que está vivendo no pecado, porque quando você vai pregar para uma pessoa, você vai falar a palavra de Deus, a pessoa vai entender que ela precisa ser liberta. Assim fizeram comigo, assim talvez tenham feito com alguns irmãos que estão aqui. Talvez você era assim, mas a palavra de Deus te libertou, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Coisa tremenda, amados, coisa tremenda, essa liberdade, né? Quantas pessoas, se ele entendesse isso, muitas vezes estão presas lá no mundo de pecado e não consegue sair. Você vai lá, prega, já aconteceu com você, talvez traz para a igreja, daqui a pouco volta, traz para a igreja, não permanece. Então você precisa fazer, tem que entrar numa batalha de oração em favor dessa vida. Você tem que gastar tempo de oração em favor dessa vida, porque aí ela precisa abrir os olhos para perceber que está numa vida de pecado. O pecado, quando eu percebo que eu estou em pecado, o arrependimento é bom, porque quando eu percebo que eu estou em pecado, aí vem o quê? O que o pecado traz? Tristeza pelo pecado. Por isso Davi disse lá em Salmo 38, 18, ele diz: suporto toda a tristeza por causa do meu pecado. Por causa do meu pecado eu estou suportando a tristeza, porque ele entendeu que ele era um pecador e vai falar com Deus. Então ele estava angustiado. O Ambrósio diz que chama essa tristeza de amargura da alma. Quantas pessoas, irmãos, estão com a alma amargurada? Mas quando você é liberto pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, você é liberto pela palavra de Deus, aí você vem num culto adorar, exaltar, engrandecer o nome do Senhor, aí você fica alegre, aí você volta para casa contente, alegre, você tem uma noite maravilhosa de sono. É assim, é esse Deus que nós servimos. Então por isso que precisamos de avivamento, né? Precisa de confissão. A confissão do pecado é a tristeza e o sentimento tão forte, que tem a expressão aí, né? Quando você faz sentimento, aí você começa a chorar, lágrimas na presença de Deus, porque o sentimento que você tem, a expressão dela é lágrima nos olhos e confissão nos lábios. Senhor, porque diante de Deus nós somos o falho mesmo. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus conhece, mas Ele te ama que você talvez nem imagina. O amor de Deus é tão grande para conosco, igreja. O amor de Deus é tão grande para conosco que o apóstolo João não soube expressar. Ele disse, né? Deus amou de tal maneira o mundo, de tal maneira que deu seu filho. Ele não soube expressar essa maneira, porque o amor de Deus para uma humanidade que não servia mais a Ele. Deus amou tanto o mundo que na época Ele enviou o seu povo exclusivo, que era o israelita, que era ali o povo de Israel. A sua nação exclusiva não adorava mais Ele, adorava, né? Não estava adorando mais a Deus conforme precisava ser adorado. Mas aí Jesus vem e morre para nos reconciliar com o Pai. Então hoje nós somos reconciliados com o Pai através da morte de Jesus Cristo. Aí agora eu quero falar um segundo ponto: conversão. Então avivamento tem arrependimento, e depois do arrependimento precisa ter conversão. Não adianta ter arrependimento e não ter conversão, porque não adianta eu arrepender mas continuar no mesmo caminho. O que é conversão? Conversão é simples. Conversão é um giro de 180 graus. Você vai indo aqui, se converteu, você arrependeu que você está errado, se converte, vira para cá, vira o contrário. Vira o contrário. Você, irmãos, o que está acontecendo hoje com muitos que querem andar do lado a lado do mundo, no caminho que o mundo anda. Nós somos na contramão. Se as coisas do mundo, o pecado, o mundo está andando nessa mão, nós temos que vir de lá para cá. Não podemos andar do mesmo lado. Porque a Bíblia diz que o amor, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se eu amo o mundo, o amor de Deus não está em mim. Então eu preciso ser o contrário. Eu preciso amar a palavra de Deus. Por isso eu preciso conhecer o que Deus quer para com a minha vida.
Por isso você precisa conhecer o que Deus quer para a sua vida. Para lá, o que eu estou fazendo, está certo? Talvez dentro da Bíblia você não está entendendo e não está conseguindo entender o caminho correto que Deus quer para você. Mas na oração, a hora que você começa a orar, a hora que você começa a buscar tempo de oração, momento de oração, aí sabe o que você faz? O Espírito Santo começa a trabalhar no teu coração, revelar algo tremendo para você. Aí você vai buscar mais conhecimento, você vai buscar alguém que saiba te ensinar, que saiba te orientar, para que você ande no caminho que Deus quer que você ande. Isso acontecia comigo. Eu orava e chorava, e quando eu não entendia a Bíblia, eu chegava na igreja. O pastor Rubem conheceu o presbítero Ariovaldo em Araraquara? Conheceu? O presbítero Ariovaldo, né? Logo que eu cheguei na igreja em Matão, que eu aceitei Jesus, eu me batizei em janeiro de 88, dia 15 de janeiro de 88, era ele dirigia a igreja, logo ele passou a dirigir a igreja de Matão. Saía de Araraquara, a Matão era ligado a Araraquara, ele vinha dirigir. Então ele me ensinava muito. Já vi que eu chegava lá, presbítero Ari, eu li isso aqui, eu não entendi, o que é isso? Ele falava, senta aí, irmão Valdir. Aí ele me ensinava, ele falava isso que é assim, assim, assim. Eu não perdi a escola bíblica. Na escola bíblica eu fazia pergunta. Irmãos, a escola bíblica é a base do cristão. Porque a hora que você vem para a escola bíblica, você aprende a palavra de Deus. Aí aquilo que você não sabe, alguém vai ensinar você lá. Então é isso que aí vai acontecendo. Aí vem a conversão, né, que você faz. É viver completamente a vida de alguém, né, no pecado fora de Cristo, a salvação. Então quando eu converto, eu deixo de pecar e voltar para Cristo. Porque, mas tem pessoas muitas vezes dentro das igrejas, dentro dos templos, que igreja somos nós, dentro dos templos, que muitas vezes estão congregando, muitas vezes estão lá ativos todos os cultos, dizendo assim, se tem 2, 3 cultos por semana, estão lá congregando, mas ainda está vivendo uma vida na prática do pecado. Uns por falta de conhecimento, outros por rebeldia mesmo. A gente conhece isso, a gente sabe disso. Tem pessoa que vive uma vida no pecado. Então o que acontece? Eu preciso converter. E quando eu oro, quando eu recebo a presença do Espírito Santo, aí você vem aquele arrependimento. Aí esse arrependimento tem que trazer conversão. Aí eu tenho que fazer essa conversão, tenho que mudar meu rumo de vida. Eu tenho que sair daquele trajeto que eu estava fazendo, porque senão não vai resolver. Tem muitas pessoas que têm ali um arrependimento, mas não tem conversão. Ele chora. Talvez vem num culto, ele chora, né? Aí se banha em lágrima, mas amanhã ele vai continuar fazendo o mesmo que ele fazia antes. Isso é um arrependimento. Isso não é arrependimento. O arrependimento precisa trazer conversão. Você tem que mudar a sua trajetória. Amém? Então aí ela traz a adoração. Aí você deixa a conversão, você traz a adoração. Você traz a adoração verdadeira. Você deixa de adorar outras coisas, o ídolo, e vai adorar a Deus. Isso é conversão. Eu deixo de adorar o ídolo para adorar a Deus. A conversão, ela traz um alto, né? Aquele alto justificação para a justificação de Cristo. Eu não me justifico. Quem me justifica é Cristo. A justificação é feita por Cristo Jesus na cruz do Calvário. É Ele quem nos justifica. O apóstolo Paulo fala isso para a igreja de Romano. É Ele que justifica vocês. É Ele que justifica a nossa vida. Nós não somos justos. Justo é Ele. É Ele que nos justifica. Então nós deixa de viver no nosso governo para viver no governo de Deus. É isso que a igreja precisa aprender. Deixar de viver no nosso governo. Porque hoje nós queremos governar a nossa vida. Nós queremos fazer da nossa vida o que nós bem entendemos. Mas para lá, se eu começar a fazer da minha vida o que bem entender, então eu não vou servir mais a Deus, né? Aí eu não vou conseguir servir a Deus. Porque a vontade de Deus para nós é totalmente diferente da nossa vontade, a nossa própria vontade. Em 2018, no finalzinho de 2018, no meio do ano mais ou menos, que eu fiz a prova no finalzinho de 2018 para 2019, a prova pastoral. E o pastor Jean veio em casa
falar comigo. Eu falei, não, pastor Jean, eu não... Ele falou para mim assim, eu conversei lá com o pastor e tem que conversar com o pastor Zé Edivaldo para enviar você fazer a prova. Eu falei, não, já não quero não. Não, mas aqui vai se tornar campo, Guariba vai se tornar campo, pastor Valdir. Eu falei assim, não, eu vou ficar auxiliando aqui, não vou querer pastorear não. Tá bom, já tô com 25 anos aqui, acho que já tá bom, deixa aí, põe uma pessoa aqui. Não, mas você tem que fazer. E eu não queria fazer. Mas quando você ora, você fala com Deus, aí Deus fala, vai. Aí você fala com Deus, aí Deus fala, vai. Porque você não está para fazer a sua vontade. Você não está para fazer a sua vontade tem que deixar de lado. Jesus disse assim, aquele que quiser ser meu discípulo, precisa negar a si mesmo. Negar o que? Negar as suas vontades. Às vezes, ou quase sempre, a sua vontade prevalece. E a de Deus fica sempre em segundo plano. Bom, se der para fazer, eu faço, então eu vou fazer a minha vontade. Ah, mas Deus está pedindo. Mas, irmãos, tem muitos cristãos nos dias de hoje que Deus está pedindo algo para a vida dela, que ela faça no reino dele, mas ele não está mais entendendo. Por que não está mais entendendo? Porque está faltando intimidade com Deus. A intimidade com Deus você só alcança através da palavra e da oração. Intimidade com Deus não é pessoa pedir. Tudo bem, você tem todo o direito de pedir oração para os presbíteros, para os pastores, sim. Pastor, me ajuda em oração. Pastor, ora por mim por causa disso. Mas a intimidade com Deus, você não vai ter ela apenas porque alguém está orando por você. A intimidade com Deus você vai ter ela quando você se colocar na oração e na palavra. Oração e palavra. Aí você vai descobrindo, através do Espírito Santo, da palavra, na oração, você vai descobrindo o que Deus quer para com a tua vida. E o que Deus quer para você é vida de paz. Ele disse, eu sei o plano que eu tenho com vocês. Ele falou para eles, usou Jeremias para falar com Israel. Eu sei o plano que eu tenho com vocês, o planos de bem e não de mal. Então o plano que Deus tem para a igreja é plano de bem, coisas boas. Então nós temos que entender isso, amado, que Deus tem coisas boas para a nossa vida. Deus tem coisa maravilhosa para a nossa vida. Você está aqui nesta noite, Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Talvez você não conseguiu entender isso ainda, talvez você não conseguiu ver isso ainda, mas o Espírito Santo vai te revelar o que Ele tem guardado para você, que talvez não subiu no teu coração. Aleluia. Então eu tenho que entender isso. O avivamento, ele precisa ser mantido debaixo de oração. Jesus orou para que o povo de Deus, os discípulos, vivessem unidos. Por que Jesus fez essa oração para os seus discípulos? Que eles vivessem unidos. Ele disse para o Pai, né, que ele fazia essa oração para eles, para que eles vivessem unidos. Então, quando você olha na palavra de Deus, no capítulo 17 de João, e o verso 20, ele diz assim: não rogo somente por este, mas também por aqueles que vieres a crer em mim por intermédio da tua palavra, a fim de que todos, olha só, e a oração, ela é para nós nos dias atuais, para a igreja, para que todos, a fim de que todos sejam um. Olha que palavra que Jesus queria para a igreja. Então isso precisa acontecer, mas isso não está acontecendo mais na vida da igreja na terra. Então ele está dizendo para que todos sejam um. Como assim? Todos sejam um, como tu és, como és tu em mim, ó Pai, ele seja um em nós. Aí veja só o que ele está dizendo no verso 22: eu lhe tenho transmitido a minha glória que tem estado, para que ele seja um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que seja aperfeiçoado na unidade. Então Deus, a oração, quando você ora, quando você busca avivamento, você vai ser aperfeiçoado na unidade. Então a unidade, ela precisa ser aperfeiçoada. Por mais união que você tenha com uma pessoa, se você não aperfeiçoar essa união, um dia ela pode se romper.
essa unidade que a igreja tem, essa união que você tem, aquela comunhão que você tem, se ela não for aperfeiçoada, ela acaba se rompendo. Sabe aquela pessoa que muitas vezes diz assim, nossa, aquele fulano era tão meu amigo, mas agora aconteceu isso, porque rompeu. Então preciso cultivar isso em oração. Em oração. Se eu tenho a unidade, se eu tenho aquela comunhão com o irmão, eu oro por ele, ele ora por mim, então a nossa comunhão vai manter sempre ativa na presença de Deus. Aí o apóstolo, quando o apóstolo João escreve isso, ele escreveu aquilo que Jesus tinha passado para conosco. Então é isso que nós precisamos ter, amém? Acrescentado a unidade, pode ser aperfeiçoado. E ele deu a palavra dele. Então a palavra dele para os seus discípulos é poderosa. E a palavra dele para nossas vidas é poderosa. Se nós queremos ser pessoas avivadas, temos que estar na palavra do nosso Deus. Amém? A oração, ela tem tanto poder, porque o apóstolo Paulo faz uma oração no capítulo 3 de Éfeso, ele faz uma oração no capítulo 2 também, no capítulo 1 ele faz, mas no capítulo 3 ele faz uma oração tremenda ali. E ele faz uma oração explicando para a igreja um ponto muito importante para a igreja de Éfeso, né? Quando ele faz essa oração em Éfeso capítulo 3 verso 16, é importante nós analisarmos que é uma oração bem ousada para comigo, para com você. Então nós temos que fazer essa oração bem ousada aí, né? Essa oração dele é bem ousada. Olha o que ele disse no capítulo 3, o verso 16 de Éfeso. Olha o que o apóstolo Paulo está orando, quer dizer, ele está orando. Ele diz assim, ó, para quê? Ele roga para quê? Segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que seja fortalecido com poder mediante o Espírito no seu homem interior. Quer dizer, com a riqueza da glória de Deus, toda aquela riqueza que tem na glória de Deus, o apóstolo Paulo quer que isso venha para nossas vidas, através de oração, que ele orou para a igreja de Éfeso. Então, eu e você precisamos buscar isso, em oração. Então, você que é só uma pessoa avivada, ore, porque a oração já foi feita para conosco. Quando você ora, você está falando com o Pai, você está projetando algo para Deus, você está profetizando algo da parte de Deus para a sua vida. Você está orando de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com o que Ele quer para com as nossas vidas. Amém? Bom, para nós concluirmos aqui, o poder absoluto é Deus que tem. Então é Ele que vai te dar o que você precisa. É Ele que vai conceder o Espírito Santo. Jesus disse: você quer o Espírito Santo? Roga ao Pai. Você quer o Espírito Santo? Pede a Ele, que Ele não vai negar para você. Então, se uma coisa que Deus não vai negar nunca para ninguém que está na presença dEle, é ser cheio do Espírito Santo. Roga ao Pai que Ele vai encher você do Espírito Santo. Aí você vai ser diferente na terra. Aí você vai ser uma pessoa que vai passar a ajudar mais na obra de Deus. Você vai ser uma pessoa que vai gastar mais tempo na obra do Senhor, para ganhar alma, para orar, para interceder para a obra do Senhor. Então, por quê? Ele é poderoso, Ele é absoluto. Nada é impossível para Ele. Ele disse para os seus discípulos: tem algo impossível para Deus? Ele disse para Marta e Maria, quando ele disse: seu irmão vai ressuscitar. Não, Senhor, eu sei que está na ressurreição do último dia. Tem alguma coisa? Se creres, verás a glória de Deus. Você crê? Porque para Deus nada é impossível. Deus é poderoso para tirar aquele parente seu, ou aquele filho, aquele irmão que está nas drogas, que está no álcool. Este Deus é poderoso. É um poder poderoso de restaurá-lo, de libertá-lo. Então é este Deus que nós servimos. Descubra o poder de Deus para revestir aí seu poder. Descubra o poder de Deus, vai descobrir isso em oração. Olha, com o Espírito Santo descendo no seu coração, inundar, olha, que transbordar, que não tiver mais, né? Aí começa a derramar, os crentes precisam se derramar no Espírito Santo. Porque às vezes busca ali, daqui a pouco já percebe que está cheio, opa, tá bom. Não, se tem que se derramar, se derrama na presença de Deus, na presença do Espírito Santo, lá na tua casa, no teu quarto, onde você está orando, você tem que se derramar. Sabe por quê? Porque aí você vai ser bênção
nas mãos do Senhor. Você vai ser bênção para a obra de Deus. Aí porque o avivamento aconteceu na sua vida e vai passando para outros que chegam perto de você. Daqui a pouco você vai ser uma pessoa avivada. Aleluia. E a pessoa avivada não tem nada que impeça ela. Não tem impedimento. Não tem nada que barra ela, né? Pessoa avivada não tem nada que impede ele fazer algo para Deus. Para nós encerrarmos aqui, prepara um louvor aí, para vocês cantar aqui logo, fazer uma oração. Olha o que o apóstolo Paulo diz para a igreja de Gálatas: digo, porém, é o seguinte: vivo em espírito. O apóstolo Paulo está falando isso. Gálatas 5,16. Digo, porém, o seguinte: viva no espírito, e vocês jamais cumprireis a satisfação da carne. Ou vocês jamais satisfarão os desejos da vossa carne. Vive em espírito. O apóstolo Paulo está falando para a igreja de Gálatas. Vive em espírito para você ver se você vai ter desejo de fazer a vontade da carne. Você não vai ter mais desejo. Quando vir o desejo de fazer a vontade da carne, você não vai fazer, porque você sabe que o Espírito Santo que habita no teu coração vai fazer uma obra gloriosa e poderosa na sua vida. Amém? Então vamos colocar de pé. Não vai estar louvando a Deus aí. E logo nós já façamos a oração final, a oração aqui para passar para o pastor. Amém?